Amigos. Olá, você está no Café com Propósito, um podcast de bate-papos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo, já coloque todas e você vai ser notificado de todos os vídeos do canal. Aproveita, deixa o seu like, já coloca um comentário, críticas, sugestões para dar relevância ao canal. O YouTube entende com os comentários que esse vídeo é relevante e disponibiliza para mais pessoas. E se você quiser patrocinar, tem as instruções na descrição do canal. Falando em patrocínio, o episódio de hoje está sendo patrocinado por FND Amaral Topografia e Meio Ambiente. Eu conheço os sócios, gente séria, né, super profissional, e os serviços que eles prestam são subdivisões, unificação de terrenos, georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais, topografia para uso capião, topografia de obras, topografia industrial, projetos de terraplanagem, plenagem, geoprocessamento de dados. FND e Amaral, Topografia e Meio Ambiente. Hoje a gente tem a honra de receber Leonardo Nogueira, educador financeiro. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui no nosso canal. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, participando com vocês de um podcast tão relevante. Então eu agradeço o convite, é uma oportunidade bacana de servir também. Muito obrigado. Legal. E hoje a gente vai falar de finanças, um assunto muito importante, né? E a gente vai começar com um dado. A poupança do brasileiro, a poupança da família brasileira era negativa. O valor da poupança em relação ao o endividamento das famílias era negativo. E eu fui checar hoje, em função da nossa conversa, o site do Banco Central e vi que ela está em 2,2%. Melhorou bastante, talvez muito em conta de pessoas como você, educadores financeiros, que estão trazendo esse conteúdo para a população. Mas eu faço um contraponto com o Japão, que eu fui checar também. Ano passado estava em 22%, e esse ano a previsão é 60%. Então, parece-me que a gente ainda tem muito que evoluir nessa questão da poupança. O que você acha disso? Então, qual que é a leitura que eu faço dos últimos anos? Nos últimos 4, 5 anos, a gente teve um boom de educação financeira na internet. Quando eu digo um boom, eu digo o brasileiro passou a ter mais acesso a conteúdos de educação financeira e conteúdos de educação financeira de relevância. Sim, sim. Né? Então, se a gente pegar grandes influenciadores aí como o Thiago Nigro, como Natália Arcuri, eles levaram a educação financeira para a população brasileira, que sempre foi um tabu, né? Falar de dinheiro no Brasil sempre foi um tabu. Né? Eles levaram de uma forma simples e descomplicada e fez com que as pessoas passassem a se interessar por esse tema. Legal. A gente ainda deve muito nisso, porque hoje a educação financeira não é uma pauta nas escolas, embora seja lei, né, já existam leis do governo federal que obriguem as escolas a trazer a educação financeira como pauta para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Não são todas as escolas que têm isso dentro da sua grade curricular. Então, a gente ainda peca nesse lado, mas o brasileiro foi chamado a atenção nesse ponto e começou a entender que você ter uma parte da sua renda para pagar o cheque especial não é saudável. Então, isso começou a tirar o brasileiro da zona de conforto e o brasileiro começou a entender o seguinte, começou a ter acesso a informações de um jeito mais simples do que é juro, por que o juro do cartão de crédito pesa tanto, por que usar o limite do cheque especial não é saudável. Sim. E isso começou a girar um ciclo virtuoso das pessoas se interessarem pelo tema e começarem a se aprofundar. Então, o brasileiro começou a poupar mais, se endividar menos, mas ainda a gente tem uma boa caminhada ainda pela frente, que além do brasileiro poupar mais,
E o brasileiro é muito conservador nesse caso. Imagina uma nação que 1/3 das famílias brasileiras tem algum problema de endividamento. Dívidas, 1/3. Tudo isso. De dívidas que não são saudáveis, né? Se essa galera passa a sair da dívida e começa a poupar, esse é o primeiro degrau da escada. Qual que é o próximo degrau? A gente começar a ser um pouco mais arrojado e pegar aquele dinheiro que a gente deixou na poupança e começar a fazer ele investir com taxas melhores, né? Então a gente tem uma caminhada, grande pela frente, mas o que a gente evoluiu nos últimos 4 anos é de muita relevância, tá? Muita relevância. Você falou de dívida. Tem alguma dívida aceitável ou o ideal é não ter dívida nenhuma? Não, o ideal, quando a gente fala assim, o ideal é não ter dívida nenhuma, é claro que você não ter dívida é saudável, né? As pessoas brincam que quando você não tem nenhuma dívida é ruim, porque aquilo não te motiva e tal. Eu sou um pouco contra isso, né? Eu sou contra também. Mas você tem que avaliar, a sua situação financeira e a condição que você está inserido, né? Para muitas pessoas de renda de classe média baixa para classe baixa, a única forma de você ter um imóvel é financiar. Então, o imóvel seria aceitável. Seria aceitável. Então, tem muita gente que diz assim, não, financiar o imóvel é um absurdo, você tem que pegar o dinheiro, investir num rendimento com taxas boas e pegar o juro do seu dinheiro e pagar um aluguel, que você pode morar sempre num imóvel bom e tal. Isso é uma verdade? Depende. Isso não é aplicável para todo mundo. Aqui em São Francisco, por exemplo, onde a gente está, não é toda a classe de imóvel, já fiz algumas avaliações sobre isso. Legal. Não é todo o valor de imóvel que você conseguiria reverter para um investimento razoável e conseguir pagar o seu aluguel. Sim. Para algumas cidades como São Paulo, por exemplo, você conseguiria já fazer isso. A mesma coisa vale para o carro. Cara, se você colocar todos os gastos do seu carro numa planilha ou somar tudo no detalhe, você vai ver que se você vender o seu carro, investir o dinheiro e pegar o valor do investimento e pagar um Uber, você ainda vai ter lucro todo mês. Isso é uma verdade? Não para todo mundo. Sim. Aqui em São Francisco, a disponibilidade de Uber é quase zero, é escassa. Então, se você vender o seu carro e for procurar Uber, é muito provável que você vá usar um ônibus, porque Exato. Não vai ter o carro disponível. É o que eles chamam de custo-oportunidade. Exatamente. Então, se você tem um aluguel que vale 0,6% do imóvel, mas você, com o valor do imóvel, consegue 1%, estou no lucro. Mas aí a sua esposa quer uma casa própria, e aí? Então, depende de pessoa para pessoa, né? A gente não vai entrar nos desejos da família e decidir o que eles querem, obviamente. Mas, tecnicamente, é uma verdade. Você tem um rendimento de 1% contra um aluguel de 0,6%. Mas isso não é realidade para todo mundo, então concordo bastante contigo. E quando a gente fala em finanças, a matemática é importante para comprovar os números, mas a matemática ela nem sempre é exata. Por esse ponto que você falou. Você pega uma pessoa que tem uma oportunidade de reverter o valor que ela financiaria na casa própria em um investimento que vai gerar uma rentabilidade melhor, só que a pessoa tem um valor de segurança muito alto. Sim. Aí ela não quer correr o risco de perder o seu investimento ou de ter que arcar com um valor porque a rentabilidade naquele mês ou naquele período não foi adequada. E aí ela toma, mesmo a matemática financeira, trazendo os números e mostrando para ela, não, você consegue gerar um valor positivo, ela fala, cara, mas eu não quero correr o risco. Sim. E aí ela toma uma decisão diferente daquilo que a matemática tá mostrando. Ela está errada? Não está errada, porque ela está tomando a decisão que faz ela colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. O que adianta você investir seu dinheiro para ter lá 0,3% ao mês de rendimento superior ao que você precisaria ali ou ao valor da poupança e você não conseguir dormir? Em contrapartida, tem gente que tem muita pressa, por exemplo, quero ter uma televisão. Aí a pessoa
se endivida, paga um boleto, paga uns juros, sendo que podia esperar ir poupando esse dinheiro e tal. Mas um imóvel você não consegue, provavelmente não vai conseguir poupar até ter o valor todo. Isso não é realidade para a maioria das pessoas. Para a maioria Então, das pessoas. na questão do imóvel, eu sou bem favorável à pessoa, né, podendo comprar e financiar, porém, na hora de pagar, minha opinião, até queria que você falasse, na hora de pagar as prestações, o ideal seria tentar dobrar essas prestações ou comprar tempo e diminuindo, né, de trás para frente, para você, de certa maneira, tentar ir abatendo essa dívida. Nas demais dívidas, eu sou favorável assim, eu concordo que não tenha que ter. Exatamente. Nós tivemos essa experiência em casa do financiamento, né? Que a forma da gente materializar a casa que a gente gostaria era partindo do financiamento. Mas a gente sabia que a gente não ia levar o financiamento até o final. Mas nós se programamos para aquela parcela todo mês. Então, à medida em que os recursos foram entrando e a gente teve a oportunidade de amortizar o investimento, a gente não reduziu o valor da parcela, a gente reduziu o tempo de investimento. Legal. E aí um financiamento de 20 anos a gente pagou em 4. Que legal. Porque quanto menos tempo você tem de financiamento, menos juro você vai pagar, né? Porque o juro é o valor do dinheiro ao longo do tempo. Exato. O dinheiro tem valor no tempo. Tem Ou valor seja, no tempo. você não abriu mão de um sonho, que é ter a casa própria, encarou um financiamento, mas você fez de tudo para quitar. Isso. O quanto antes você conseguiu. Esse foi o nosso foco durante 4 anos e graças a Deus a gente conseguiu. Deus foi generoso. Que legal, que legal. E assim, falando, você falou em simplicidade dos educadores financeiros, trazendo as finanças de uma maneira simples. Você indicaria um método simples para a pessoa que está começando? A gente já falou, não ter dívidas. E aí, dali para frente, como é que seria? O pessoal fala aí, paga-se. Você tem que se pagar primeiro, né? Então, isso seria o quê? Antes de qualquer gasto, eu separo o valor que eu vou investir e não mexo mais e conto com o que sobrar. Seria isso. Se você deixar para investir quando sobra, é pouco provável que você vai investir, né? Então, geralmente não sobra. Então, primeiro tenho dívida? Monte uma estratégia para pagar suas dívidas. E aí você só consegue montar uma estratégia para pagar suas dívidas, seja financiamento habitacional, financiamento do carro, cheque especial, empréstimo, qualquer coisa que esteja desalinhada nesse contexto, se você tiver um planejamento financeiro básico. E o que é o planejamento financeiro básico? É quanto que entra de receita, quais são os meus custos e qual que é o meu resultado no mês. Porque nós somos uma empresa, né? As nossas finanças é igual às finanças de uma empresa. Sim. Então, no final do mês, a empresa teve um resultado. Se ele foi positivo, ele gerou lucro. Se ele foi negativo, ele gerou prejuízo. As nossas finanças, a mesma coisa. Cara, fechei o mês negativo, prejuízo, né? Dívida. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol, né? Mas o pouco que eu acompanho, até hoje eu nunca vi nenhum time ganhar o Campeonato Brasileiro perdendo todos os jogos, né? Empatando alguns, até que sim, mas ganhando a maioria. Sim. Então é isso que montou. Tem um mapeamento das dívidas. A gente chama, nos trabalhos que a gente faz com os casais que a gente orienta, a gente tem uma planilha que a gente chama de inventário de dívidas, que é quais são as dívidas que a família tem, qual é o valor que aquela dívida foi constituída, o valor se ela for pago no final, e se ela for pago naquele momento em que a gente está fazendo o trabalho, o quanto que ela vai custar. Porque se você tem um empréstimo lá no banco para pagar de 48 prestações, que você pagou 12, tem um saldo de 36, você contratou um valor no banco, você vai pagar muito a mais do que aquilo no final, mas se você pagar naquele momento, os juros são amortizados. Sim. Né? Então, fez esse inventário de dívida, você vai precisar montar uma estratégia para quitar.
quer ser mais agressivo em algumas coisas, criar algumas restrições em outras para poder gerar receita. Apertar o cinto, né? Apertar o cinto, eventualmente usar alguma habilidade que você tem para fazer alguma renda extra, né? Mas você só vai conseguir ter essa visão ou enxergar isso de uma forma adequada se você tiver um planejamento financeiro do mês a mês. O quanto entra, para onde que vai o meu dinheiro e o quanto que está sobrando todos os meses. E aí, em cima disso, você consegue tomar decisões. Ou né? seja, ter um orçamento é Ter um fundamental. orçamento, né? Fazer um planejamento e ir acompanhando aquilo todos os meses. Lá em casa, a gente acompanha toda semana. E você usa o quê? Uma planilha? A gente usa uma planilha em Excel que tem um planejamento do ano. A gente sempre faz o planejamento o ano corrente mais um. Então, a gente tem a visão do nosso orçamento. Agora nós estamos em 2022, nós temos a visão do nosso orçamento até dezembro de 2023. Né? Então, em condição normal de temperatura e pressão, se nada der errado, a gente sabe mais ou menos como que as coisas vão chegar até lá. E aí, no mês a mês, a gente vai acompanhando aquilo que a gente orçou e aquilo que a gente realizou, mas não adianta você fechar o seu orçamento na primeira semana do mês seguinte. Sim. Porque ninguém muda a rota olhando no retrovisor, você muda a rota olhando para frente. Legal. Então, a gente faz o orçamento para cada classe de despesa e aí toda segunda-feira a gente tem o hábito de fazer a atualização das nossas finanças do mês até aquela semana. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Segunda-feira é o dia D lá em casa. Que legal. Então, nos últimos anos, a Gi ficou mais com essa atribuição, porque como eu acabei me envolvendo um pouco mais com os projetos da igreja e com outros projetos que estão demandando um pouco mais de tempo, a gente conversou e ela falou, não, deixa que eu faço. Então, toda segunda-feira ela pega os nossos cartões, extratos bancários e atualiza. E aí ela já me dá um norte para a gente. Por exemplo, agora nós estamos no meio de fevereiro. Então, ela já me dá um norte e já diz assim, ó, nós estamos na metade do mês, nós temos tanto para gastar de mercado e nós já gastamos tanto, então nós temos que controlar até o final do mês para não sair. O mesmo para combustível, para verba de restaurante, de lazer, essas coisas. Isso é muito importante, né? E a gente vê que... A gente não vê o pessoal fazendo isso por aí, né? Você falou dos projetos... Segura aí que a gente vai falar deles já. Mas antes, eu queria saber por que São Francisco, por que você virou um educador financeiro, por que essa paixão por ensinar, né? Então, eu sou natural de uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, chamada Penápolis. Penápolis tem hoje aproximadamente 70 mil habitantes, é um pouco maior do que São Francisco, mas as possibilidades profissionais lá não são muito boas, né? Uhum. Ou você trabalha como concursado nos órgãos do governo, ou você trabalha no comércio, ou você trabalha como prestador de serviço, né? No sentido de dentista, né? Não tem empresa grande? Não tem, a gente tem poucas empresas na cidade com vagas muito escassas, né? Uhum. E aí eu precisei procurar alternativas fora, né? Possibilidades fora. E aí as coisas foram acontecendo e Deus me trouxe para cá. Mas eu vim para cá para ficar 3 meses. Eu vim para cá para a obra de montagem da Arcelor, e o meu plano era vir para cá, ficar 3 meses, sair daqui e buscar algumas qualificações que eu estava visando naquele momento. Aí eu cheguei aqui, foi a minha segunda contato com o mar. Meu primeiro contato com o mar tinha sido com 18 anos, quase 18 anos, eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí depois eu vim para São Francisco, e aí cheguei aqui. Cara, fui dar uma volta na cidade e tinham 2 amigos meus aqui na época que foi por eles que eu cheguei até São Francisco, né? Eles era casado ou não? Não. Eu tinha, senão eu a não tinha 19, falar, vamos para lá. Eu não tinha 19 anos. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui novo. em outubro, comemorei 19 anos 3 meses depois. Esse ano, no dia 11 de outubro, eu completo 20 anos em São Francisco do Sul. Esse ano eu completo. E aí eu cheguei aqui, olhei, a gente saiu para dar uma volta, eu olhei o centro histórico, aí nós fomos na praia, um pouco ali, Praia Grande, Enseada. Para os mais antigos aqui de São Francisco, na época, Enseada tinha mão dupla ali na Avenida Atlântida ainda. Verdade. E aí eu olhei eu vi esse lugar e olhei para ele e falei, cara, eu não vou embora daqui. Não sei como é que a gente vai fazer, não vou embora daqui. Aí comecei a trabalhar,
E aí as coisas foram evoluindo no projeto, oportunidades profissionais foram aparecendo para eu continuar e eu continuei aqui. Fiquei aqui em São Francisco, estou aqui há 20 anos, né? E aí como que a educação financeira surgiu? A educação financeira surgiu por uma necessidade, mas também pessoal, mas como resposta de oração. Porque em 2014, quando eu conheci a Gi, a gente se conheceu e aí a nossa história de se conhecer e casar e constituir a nossa família é um podcast à parte que a gente pode falar. Não tem um resumo disso? Não, o resumo é que a gente se conheceu. A gente já se conhecia, porque a gente trabalhava na mesma empresa, se conhecia assim como colegas de trabalho. E aí, em janeiro de 2014, nós nos aproximamos, começamos a namorar. Em março, a gente fez planos mais ousados. Em abril, a gente já, com 4 meses junto, a gente já tinha decidido que a gente ia casar. Que legal. E a gente só não casou no mesmo ano para não assustar as pessoas. Porque a gente falou, cara, se a gente casar, as pessoas vão ficar preocupadas com a gente. Se conheceu, namorou, noivou, casou no mesmo ano. E aí, quando a gente começou a planejar a nossa vida juntos, a gente começou a tomar algumas decisões. Nós vamos fazer casamento na igreja, vamos fazer festa de casamento, vamos morar de aluguel, vamos construir alguma coisa, vamos comprar alguma coisa. Na época, a Gi tinha carro, eu não tinha carro. E aí, a gente começou a fazer um planejamento financeiro. E aí, eu cheguei na conclusão seguinte, que a gente juntando todo o nosso dinheiro não dava nem para casar, nem para construir, nem para comprar uma casa, nem para trocar de carro. E aí, na época eu tinha 28 anos, já trabalhava na Arcelor, não tinha dívida, mas eu era aquele tipo de cara que quando faltavam poucos dias pro mês terminar, eu gastava o restante do dinheiro que tinha na conta. Porque eu já sabia que no começo do mês o salário ia entrar de novo. Entendi. Então eu tinha muita roupa de marca. Não pensava em poupar, nada, investir, nada. Só que eu gastava muito com comida. Eu gosto muito de comer. Comer que eu digo assim, né? Experimentar comidas novas, né? Isso é um hobby nosso lá em casa até hoje. Legal. Então, eu gostava muito de sair para comer com os amigos e tal. Gostava muito de usar roupa de marca. Então, eu gastava muito com isso, né? E aí, quando a gente tomou a decisão de casar e foi colocar tudo no papel, a gente falou, cara, a conta não fecha, nós não vamos conseguir. E aí, a gente orou, lembro que a gente orou bastante, eu falei assim para a Gi, mas não pode, a gente tem um salário que é razoável comparado com o mercado, então tem alguma coisa errada. E aí, a gente começou a orar, e eu vi uma matéria que falava do livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí nós lemos aquele livro em uma semana, aquele livro mudou o nosso mindset, a gente falou, cara, o problema não está no recurso que a gente tem na mão. O problema está na aplicação desse recurso. Como a gente está gerindo esse recurso. Aí eu falei para ela, cara, eu gosto muito de Excel, né? Trabalho há 20 anos com Excel. Falei, deixa que eu vou criar uma planilha para nós aqui. Aí criei uma planilha rapidinho, e aí a gente começou a aprimorar aquilo, e aí a gente ia casar no ano seguinte, mas a gente precisaria saber se a gente poderia, quantas pessoas a gente ia convidar para o casamento, quanto que a festa de casamento ia custar. Começou a fazer conta. Então, um Excel simples, assim, de quanto que vai entrar, quanto que vai sair, ou quais eram as contas do mês e um checklist para baixar essas contas, era pouco. E aí a gente começou a buscar algumas coisas. Aí comecei a ver planilhas na internet, aí a gente começou a criar uma planilha com a nossa cara. E aí a gente criou um método de planejamento financeiro básico ali, de fazer o orçamento por categoria. Você inventou um particular. Isso. Olhei para o que tinha na internet e a gente adequou a nossa realidade. E isso Entendi. é uma dica que eu deixo para quem está ouvindo a gente aqui. Cara, a planilha não faz milagre. Eu conheço muita gente que tem planilha e fala o seguinte, essas planilhas financeiras não dão certo porque eu tenho uma planilha e a planilha não funciona. E você faz 2 perguntas básicas. Quantas vezes você atualiza a sua planilha? Umas 2, 3 vezes por ano. Cara, é jogo perdido. Né? Exato. Então, aí... E é essa planilha que você
usa para ensinar os teus alunos e você disponibilizo, né? E a gente, isso é uma dica que eu deixo. Busque métodos que existem no mercado, mas tragam ele para a sua realidade, né? Tem alguns métodos que falam assim, poupa metade do dinheiro, os outros 30% você usa para suas necessidades básicas e os outros 20% lazer. Cara, para um jovem de 20 anos, isso é tranquilo. Para um cara com 40 anos, com 3 filhos, casado, cachorro, periquito, papagaio, todo quanto é tipo de... Já não é tão simples, né? Dá para poupar e investir? Dá. Mas os percentuais já mudam um pouco, né? E aí nós criamos o nosso método. E aí nós criamos o nosso método e nos fidelizamos a ele. Falamos assim, cara, esse aqui é o nosso planejamento? Com esse planejamento aqui, a gente consegue fazer o casamento e dar a entrada que a gente precisa na casa? Consegue. É realista? Então nós vamos fazer acontecer. Legal. Aí a gente restringiu bastante. Na época a gente assustou até algumas pessoas, porque a gente era muito... A gente falava, as pessoas chamavam a gente para sair, às vezes, a gente falava, cara, esse mês não dá mais. Porque a gente já gastou a quantidade que a gente tinha separado para isso. Vamos marcar alguma coisa para o mês seguinte. Aí as pessoas falam, cara, essa planilha está controlando a vida de vocês. Não, a gente fez um planejamento, a planilha é a bússola que está dizendo se a gente está chegando nele ou não. Exato. Esse ponto que você falou é importante. Sabe o que a gente vê por aí? A pessoa fala, poxa, eu vou levar dinheiro para o caixão, ou eu vou deixar para gastar quando eu tiver 70 anos. Só que, ao invés de ter uma ponderação nisso, a pessoa gasta tudo. E aí, quando você gasta tudo, você não tem uma reserva de emergência, né? Queria até que depois você falasse sobre isso, não tem uma reserva, e aí, quando precisa, vai depender de outras pessoas, vai depender do banco, de empréstimo. Então, na verdade, a pessoa quer viver a vida, né, e não levar nada para o caixão, mas ela fica escrava de circunstâncias que podem acontecer e que ela não tem uma reserva preparada para, né, cobrir esses gastos inesperados, né? E aí? E assim, você tem que estar disposto a... Nem tudo são flores, né? Quando a gente fez o nosso planejamento financeiro, a conta não fechava 100%. Sim. E aí, o que eu fui fazer? Eu tinha 3 empregos na época. Que eu trabalhava na empresa que eu trabalho. Aí, eu recebi um convite para dar aula de logística, que é a minha formação. Depois da engenharia, eu me especializei em logística, que é a minha formação. Que legal. E eu tive a oportunidade de dar aula de inglês básico para alguns colegas de trabalho. E aí eu abracei os 3 empregos. Então eu trabalhava em 3 lugares. Quer dizer, ao invés de reclamar, você foi atrás. Eu podia ter pego a planilha, botado embaixo do braço, começado a chorar e falar, eu queria, né? Ou ficar olhando para o céu e falar, o mundo é mal. O mundo é mal. Né? Quantas pessoas não estão andando aí com seus iates, né? Lá em Balneário Camboriú, e eu aqui não consigo, entendeu? Ou então o contrário, tem gente que não tem onde cair morto, e o que eu já tenho já está bom, para que mais? Então fica esse conflito de extremos. Isso, exatamente. E aí a gente olhou e falou assim, olha, não dá para a gente chegar onde a gente quer no prazo que a gente quer. Existe 2 formas, ou a gente posterga o prazo, ou a gente encontra algumas formas de fazer o prazo acontecer. Cara, aí eu liguei para algumas pessoas, fiz alguns contatos e tal, tinha algumas portas já encostadas, não abertas, mas encostadas, e aí fui dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, por isso que ensinar planejamento financeiro para mim é uma coisa bastante prazerosa também, não só para mim, mas para a Gi também, e aí eu fui dar aula. E aí eu consegui gerar uma renda extra para fazer a gente chegar onde a gente queria. A gente começou isso em 2014, em 2020... 6 anos depois, no comecinho de 2020 ali, quando a pandemia começou, nós quitamos a casa. Então, um financiamento de 20 anos, a gente quitou em 4 anos. Nós pagamos o casamento, fizemos uma festa de casamento razoável, tinham 160 convidados. Então, não era uma festa muito luxuosa, era uma festa simples, mas tinha bastante gente para comemorar com a gente. E nós trocamos de carro 2 vezes.
né? Nós não Que temos legal. também nenhuma Ferrari e nenhum, não é, pessoal, por favor, não, não é, não foi isso que aconteceu. Ou seja, você trocou, né? Não tem nada de errado, não é pecado você ter camisa de marca e sair para jantar e tal. Mas você tem um momento para fazer isso, né? E naquele momento você achou que não era adequado, você começou a apertar o cinto para depois você poder fazer isso com tranquilidade mais para frente. Verdade. E aí você quitou dívidas. Então a gente já está falando algumas coisas importantes. Tentar não ter dívidas, se tiver um imóvel, é aceitável, mas tenta quitar o mais rápido possível. Ter um planejamento, ter um orçamento, se pagar primeiro. E o que mais? Aí a gente não pode esquecer da reserva de emergência, como você comentou, porque a reserva de emergência é o colchão que vai te salvar de imprevistos, né? Então tem muita gente que tem seguro do carro em dia e se endivida porque bateu o carro e não tinha uma reserva de emergência para cobrir a franquia do seguro, que hoje nós estamos falando aí numa franquia de um carro médio, uns R$ 1.500, R$ 2.000. Sim. Aí a pessoa bate o carro, tem o seguro, mas tem que acionar a franquia. Não tem reserva de emergência, faz um empréstimo para pagar a franquia para não ter maiores prejuízos no acidente, né? Então, cria sua reserva de emergência. O ideal de reserva de emergência... Qual é a métrica de... Então, a métrica que a gente usa é assim, se a pessoa é empreendedora, né? Uma reserva de emergência de 12 meses, considerando os custos médios, né? 12 meses. 12 meses? 12. Porque o empreendedor tem maiores oscilações, né? Mais volatilidade. A volatilidade é maior, tem interferências maiores na renda, né? Em função de sazonalidades, né? Se a pessoa trabalha, tem um emprego estável, trabalha numa empresa estável, né? Tem uma carreira que ela considera segura, 6 meses dos custos de vida da pessoa. Ou seja, uma pessoa física, pessoa comum, 6 meses. Isso dos custos. Seria aqueles 30% que você falou de gastos essenciais. Dependendo da política, isso, exatamente. Ou mais. Ou mais. Do custo de vida. Por que eu digo do custo de vida? Porque as pessoas confundem custo de vida de padrão de vida. Isso é uma informação importante. Hoje eu vivo num padrão de vida. Mas se eu tirar diversos custos que eu tenho dentro desse padrão, o meu custo de vida é menor. E aí, o que é o meu custo de vida? Cara, se você ficar... Como é que eu chego nele? Se você ficar 30 dias sentado no sofá da sua casa, só sobrevivendo, sem fazer nada, só se alimentando e mantendo a tua casa funcionando, quanto que custa? Para você comer, pagar o teu aluguel ou eventualmente financiamento da casa, ou se você já tem casa própria, está livre disso, pagar energia, água, IPTU, essas coisas. Custos fixos. Por que é importante ter essa distinção? Porque, cara, quando você está trabalhando numa carreira estável, num emprego bom, nadando de braçada, tá indo tudo bem, você pode se dar um luxo de sair num restaurante 2 vezes por mês, enfim, dentro da tua realidade, do teu planejamento. Se você está desempregado e está contendo o custo, você não vai sair para ir num restaurante toda semana. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que manter pelo menos os meus custos pagos para eu não me endividar até arrumar outro emprego. Então, é importante as pessoas, quando fazerem o planejamento financeiro, distinguirem o que é meu custo de vida do meu padrão de vida. Tem muita gente que se perde nisso. E aí, quando você olha para o custo de vida, você descobre assim, cara, a minha reserva de emergência não é tão grande. Minha reserva de emergência é menor. Precisava ser maior. Né? Então, a reserva de emergência é o passo seguinte. Vou começar a montar minha reserva de emergência aqui, depois eu pago as minhas dívidas. É risco. É risco porque se você entrar numa situação de desemprego, por exemplo, você vai consumir sua reserva de emergência e vai continuar devendo. E aí depois a situação vai ficar mais complicada. Né? Tem gente que prefere investir a montar uma reserva de emergência, que é um absurdo maior ainda, né? E aí tá bom, eu montei a reserva de emergência. O próximo passo seria investir. Investir. Aí começa a estudar sobre investimento, entendeu? E aí?
Cara, Tem... nunca fiz investimento, estou com dinheiro na poupança. Cara, tem conteúdo para você aprender, o teórico bastante sobre tesouro direto, sobre ações, né? Você falou dos dados da poupança. Hoje, menos de 5% da população brasileira investe em bolsa de valores. Se tu olhar para os Estados Unidos, é mais de 55% da população que investe. Então, menos de 5% para 290 milhões de brasileiros. Tem pouquíssimo CPF na bolsa. pouquíssimo CPF na bolsa. Então, tem muito conteúdo para você entender sobre investimento na internet. Tem simuladores, tem uma série de coisas. Como é que você vai conseguir, como é que você vai aprender? Muitos conteúdos, diversos conteúdos não atrapalham a pessoa? Qual seria uma... O primeiro deles é você entender seu perfil de investimento. Porque tem um investidor conservador, um investidor moderado e um investidor agressivo. Então, o primeiro passo para quem quer começar a investir é saber assim, qual que é o meu perfil de investimento. E existe uma série de sites na internet. A maior parte das corretoras, quando você abre uma conta, eles pedem para você preencher uma série de perguntas no início, que o resultado daquelas perguntas vai sinalizar qual é o seu perfil de investimento. Entendi. Por que isso é importante? Para você saber até onde você está disposto a assumir risco. Senão você não vai sair do lugar. Senão você vai ficar o risco e não vai sair do lugar. Então, se você tem tem aquela relação também risco-retorno. Risco-retorno, exatamente. Quanto maior o risco, maior retorno. Mas a pessoa pode perder tudo, né? Se arriscando demais também. Exatamente. E perder o sono, né? Se você é um investidor conservador e parte para um investimento muito agressivo, a probabilidade de você gastar parte da tua rentabilidade em remédio para dormir é grande. Então é importante você entender, porque isso vai te ajudar a saber o tamanho dos primeiros passos que você vai dar. Como que você vai aprender de fato a investir? Fazendo investimentos. Pegando um pouco de dinheiro, abrindo uma conta na corretora, estudando um pouco de algumas empresas, colocando dinheiro, vendo como aquela rentabilidade se comporta, porque investimento não é uma previsão certa. Nenhum investidor ou influenciador vai dizer para você, coloque dinheiro aqui, coloque tanto de dinheiro aqui, que em X meses você vai receber tanto. Se algum educador financeiro, um influencer, alguma coisa te der essa certeza, já é uma dica para você sair correndo. Eu tenho um amigo que fala, se alguém fala para mim, garantido, eu vejo se minha carteira está no bolso, vejo se o dinheiro está dentro dela e sai correndo. Perfeito, excelente. Quer dizer, nada é garantido, né? Nada é garantido. Então, isso vai te ajudar a dar os primeiros passos, a ir entendendo. E aí, muitas pessoas desenvolvem o seu perfil de investidor começando como investidor conservador. A pessoa começa ali como investidora conservadora, com dinheiro na poupança, tesouro direto, renda fixa, CDB, CDI, esse tipo de coisa. Depois vai migrando para outras... Que seria a fase 2, seria o que? Ações ou fundo de investimento, né? Existem fundos pessoas imobiliários. fundos imobiliários, existem pessoas que optam por não investir em papéis na bolsa porque não conseguem acompanhar e preferem acompanhar a rentabilidade de um fundo de investimento que já tem uma carteira definida, tanto que isso é um produto muito forte na maior parte das corretoras, né? Aí o intermediário aí são entre renda fixa e ações. A gente tem os fundos de investimento imobiliário, né? Sim. Na verdade, esse seria, na minha opinião, né? Mas o educador financeiro é você, eu vou dar só a minha opinião. O fundo imobiliário é o único que eu entraria de fundos de investimento, né? Porque eu prefiro aquilo que você falou no início. Vai estudar, estuda as ações. Por que eu vou dar o dinheiro para um gestor de fundos, investir um dinheiro, meu dinheiro, ele não tem compromisso com o meu dinheiro, quem tem sou eu, né? Exato. Então, é melhor eu estudar e ir lá e comprar direto as ações que ele usaria no fundo e, obviamente, ele cobra por isso, né? Então, eu
eu acho que a pessoa tem que estudar e fazer os seus próprios investimentos e não colocar na mão do gestor, né? Porque a gente vê muito fraudador aí também, né? E é isso que eu queria falar contigo, emendando nessa conversa, essa deseducação financeira que a gente vê também. Tem gente séria como você, como os que você citou, Gustavo Cerbasi, enfim, vários outros sérios. Mas tem gente que, por exemplo, trader de Facebook, fica mostrando boleta, 4 telas e tal. Você sabe que a sobrevivência de um trader é 1%, né? A maioria perde. Então, eu acho isso um pouco vil, assim. Eles ficam vendendo curso, ficam pintando um quadro bonito demais. E, na verdade, um investimento, na minha opinião, até queria que você falasse um pouco sobre isso. Para mim, é simples. Você compra e não olha mais. Não Buy and fica hold. olhando, buy and hold, exato. Não fica olhando muito, porque quanto mais você olhar, mais você vai ver as oscilações que você falou, as volatilidades, vai se desesperar, aí vai vender e muitas vezes vende no fundo. Quando a pessoa vende, começa a subir, até porque esse é o movimento do mercado, todo mundo começa a vender, esgota aquela força vendedora, a ação começa a subir, ou o fundo de investimento, ou FII, né, no caso, o fundo imobiliário. E o que você acha desse pessoal trader que fica ensinando na internet o tempo todo como ganhar não sei quantos mil por dia? Então, esse percentual que você falou é mais ou menos isso aí mesmo. Menos de 1% dos traders tem aufere Sucesso. ganhos, né, financeiros de relevância, né? Eu li um livro também alguns anos atrás que fez um comparativo nos Estados Unidos desde a década de 80 até o final ali da década de 2010. Eles compararam qual foi a rentabilidade naquela janela de tempo de investidores agressivos e investidores conservadores, né? E o resultado, não fizeram a pesquisa no Brasil, é um livro brasileiro, inclusive, mas legal. eles não fizeram a pesquisa no Brasil porque a gente não tinha série histórica e estatística para permitir a pesquisa aqui para fazer um comparativo ou dados que sustentassem aquilo. O Brasil é um país capitalista recente, né? Exato. Nos Estados Então, Unidos, por exemplo, 1900 já tinha dados, né? exatamente. Então, o que o livro fala? Que ao longo de 25, 30 anos, a rentabilidade média de um investidor agressivo para um investidor conservador, nos investimentos que eles avaliaram e no perfil que eles avaliaram, era de 3 ou 4% a mais do investidor agressivo comparado com o investidor moderado. Com o investidor conservador. Ou seja, quem deixava quieto e não ficava olhando e não ficava girando o patrimônio... Estava 4% a mais do a que menos? o investidor agressivo. O agressivo, O agressivo ganha mais. ganha mais. Entendi. Só que pensa ao longo de 20, 30 anos, o quanto que o emocional desse investidor agressivo não foi exaurido. Sim. Né? Muitas vezes o cara dormiu com a grana dele toda investida em alguma carteira que ele falava assim, cara, se isso aí não reagir amanhã, eu posso quebrar. Excelente. Né? Não, e aí, puxando já essa linha de raciocínio, a gente entra no conceito tranquilidade financeira. A gente fez reserva de emergência, poupou e investiu para quê? Para ter tranquilidade financeira. E o que é tranquilidade financeira? Basicamente é ter paz, né? E aí a pessoa é um investidor agressivo, fica acompanhando o mercado. Eu gosto de um gestor de fundos americano, Peter Lynch. Ele fala que ele olha para os investimentos, acompanha as cotações das ações que ele tem quando ele vai trocar o óleo do carro. Ou seja... Não gasta muito tempo para isso. De 6 em 6 meses. Né? Ele não olha, não acompanha o mercado. E aí você pode não ter tanto ganho quanto arrojado, mas você tem paz. E aí a gente volta, e a gente já vai falar disso, volta no propósito, né? Café com propósito. A gente quer ter paz, tranquilidade financeira, e isso está mais envolvido com cuidar da saúde, cuidar da família,
cuidar da vida espiritual do que propriamente finanças, né? E assim, essa quantidade de brasileiros que caem em fraudes, muitas delas caem por desconhecimento. Muitas delas, nós podemos dizer todas, né? Porque quando a gente diz todo mundo, né? É genérico. É genérico. Muitas delas caem por desconhecimento, então se você não conhece o básico de finanças, fica fácil você cair, ser enganado. Mas uma boa parte dessas pessoas caem por ganância. Em que sentido? Eu não digo ganância no sentido de querer pegar o dinheiro do outro, não é isso. Sim. Mas ganância no sentido de querer Auferir lucro lucros rapidamente. Né? E se auferir lucro rápido fosse simples, o Warren Buffett não estava cuidando da carteira de investimentos dele até hoje com mais de 65 anos. Exato. Né? Então você não pode ter pressa. Né? A pressa é inimiga da perfeição, também é inimiga do investimento. Exato. Né? Então tem que ter muita cautela nesse aspecto aí. E para nós... Inclusive, desculpa pegar só, porque você falou do Warren Buffett, eu acho que é dele uma frase que diz assim, o mercado tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Quer dizer, você não tem, quando eu vejo o jornal falando... Os investidores estão liquidando suas posições, os investidores estão lucrando as últimas altas. Não existe isso, porque você vende para alguém que compra, alguém vende. Você sempre tem os dois atores no processo, né? Então, quando o Warren Buffett fala isso, alguém está sendo impaciente e está dando dinheiro para aquele que está paciente, Exatamente. Deixando o investimento quieto lá. E aí puxando o que você falou de propósito, né? Ao longo dessa nossa caminhada de finanças, a gente entendeu a importância das finanças terem propósito. Qual o propósito? De glorificar Deus. Então isso foi no começo, o nosso planejamento financeiro ele era muito técnico. Muito técnico no sentido de montar um planejamento, elaborar estratégia para eliminar dívidas. A gente orientou vários casais nesse aspecto, né? Mas chegou um momento que a gente bateu no teto ali. E o que faltava para a gente? Entender que finanças também é uma área que você glorifica o nome de Deus. E nós que somos cristãos não podemos abrir mão disso. E aonde que grande parte das pessoas Porque hoje, se você olha a vida de uma pessoa, e se você olha o que o pessoal usa muito aí de roda da vida e tal, o que a pessoa faz? Aí visualiza comigo, quem estiver aqui com a gente visualiza também, que isso vai ser importante. A pessoa se coloca no centro da vida dela e divide a área como se fosse uma pizza em vários pedaços. Então, aqui eu financeiro, tenho espiritual, familiar, né? Saúde, social, tal. Trabalho. E aí trabalho e as finanças viram um compartimento da vida dela. Isolado, né? Nós que somos cristãos, a primeira mudança que acontece é que vida espiritual não é uma fatia. Porque quando você compartimenta a vida espiritual, ela também fica isolada e ela não influencia o restante. É a essência. É a essência. E aí, quando a gente traz a vida espiritual não como uma fatia, como a essência, eu não estou mais no centro da minha vida. Quem está no centro da minha vida é Deus. Então, eu tenho Deus no centro da minha vida. A minha vida espiritual é o que me conecta com Ele. E a forma com que eu me conecto com Ele é que vai influenciar todos os outros pedaços. Que legal. Então, os pedaços estão conectados ao centro não por uma ponta, mas por um relacionamento. Que legal. E aí nós entendemos... Faz todo sentido e muda tudo, muda, né? Muda toda a ótica. E aí a gente entende que cuidar das nossas finanças é mordomia. A mordomia não está só em nós como cristãos, sermos fiéis e levarmos o dízimo para a casa do Senhor, como a Bíblia fala. Mas a mordomia beleza, eu tirei o meu percentual de dízimo, o meu valor de dízimo, aquilo que o meu coração entende que é correto, fui lá e entreguei. Sobrou os outros 90%. O que você faz com os outros 90% influencia. Tem um livro que é best-seller agora, e a gente pode até colocar o link agora, que foi escrito por 2 cristãos dentro da Universidade de Harvard, que chamou Deus e o Dinheiro, né?
E eles falam, logo no início do livro, eles falam uma coisa muito interessante, que é assim, ó, a Bíblia não diz investidor bom e fiel. Verdade. A Bíblia diz servo bom e fiel. Então, cuidar das suas finanças é servir e glorificar o nome de Deus. É uma mordomia. Então, a gente tem que cuidar, porque nós somos mordomos em tempo integral. As pessoas olham muito para a mordomia voltada para o dinheiro, né? Em função até de formas incorretas aí de interpretar a palavra. Sim. Mas nós somos mordomos o tempo inteiro. O que a gente faz com a nossa carreira é mordomia, o que a gente faz com a nossa saúde é mordomia, com a nossa família é mordomia, com as nossas finanças é mordomia, né? Então, nós não podemos, e a gente fala muito sobre isso, tá? Quando a gente vai orientar algum casal, ou quando alguém pede alguma ajuda para a gente e tal, a gente nunca atende a pessoa no dia que ela liga para nós. A gente sempre pede um tempo para encontrar com a pessoa e fala assim, cara, nós não vamos resolver teu problema. Nós não vamos fazer nenhum milagre, a planilha não vai fazer nenhum milagre. A gente vai transmitir para você um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Mas quem vai te dar a direção e mostrar de fato se aquele caminho é bom, perfeito e agradável é Deus. Então, nós vamos se encontrar tal dia, de agora até lá, você vai orando aí e a gente vai orando aqui, para o dia que a gente se encontrar, Deus nos juntar as nossas vidas ali, a nossa conversa, e a gente conseguir, através daquele papo, ajudar você com as suas finanças e, como resultado disso, glorificar o nome de Deus, né? Porque a inadimplência, ela não é uma coisa fora da igreja. Existem muitas pessoas que são cristãs que são inadimplentes, né? Sim. Mas quando você assume um compromisso financeiro e não honra sendo cristão, eu já ouvi pessoas dizer assim, cara, aquele bicho está me devendo e vai na igreja. E tem estudos aí que dizem, né, que o problema financeiro na vida das famílias gera divórcio, gera doenças, né? Então, você lidar com as finanças de uma maneira prudente, centrada, é fundamental, né? A principal causa de divórcio hoje é a infidelidade, né? Mas as pessoas esquecem que a infidelidade ela é causada porque você vai buscar fora do seu casamento alguma coisa que você não tem, né? Ou que você não construiu de forma adequada, né? Sim. Mas existe uma parcela dessa infidelidade que é provocada por uma falta de diálogo financeiro. Então, as pessoas não conversam sobre dinheiro em casa, como casal, como família, e aí o casamento se endividam, e aí isso começa a gerar uma situação complicada, porque assim, cara, um casal endividado tem problemas em casa, porque fica nervoso, aquela preocupação de pagar, né? Gera problema no teu trabalho, porque se você está endividado e você é um endividado consciente, aquilo prejudica teu sono, teu rendimento. No dia seguinte, você não vai produzir legal no teu trabalho. E aí causa problemas de saúde. Pô, sono é a base, né? Não dormiu bem, não se alimentou bem, a base já começou a ruir, né? Causa problema social, porque aí a pessoa está endividada, ela não pode se socializar. Os amigos falam, cara, vamos sair para comer uma pizza, vamos fazer um churrasco aqui, a gente divide a conta e tal. E aí a pessoa não vai porque ela não tem dinheiro para aquilo. Aí já começa a gerar um problema social, que os amigos começam a falar, pô, cara, o que está acontecendo contigo? Antes você saía com a gente, agora se isolou, não quer sair mais. Mas falar de dinheiro é um tabu. Aí eu não quero falar que eu não posso sair porque eu estou endividado, né? Então a gente sempre aconselha as pessoas na nossa palestra, cara, você está endividado, conversa com né? Se você está endividado ou está enfrentando algum problema financeiro em casa, o planejamento financeiro é familiar. Ele não é nem do homem nem da mulher. Não tem meu dinheiro, teu dinheiro. E não é separado, né? Tem gente que tem contas separadas. Eu já vi uma situação da pessoa que leu um anúncio de um carro, é verdade. Eu e minha esposa vimos isso, né? Sem críticas nenhuma, mas são posturas diferentes que eu não adotaria, né? A esposa viu o anúncio de um carro
e viu o número, era do marido. Aí ela chegou e falou, você está vendendo o teu carro? Aí o marido falou, tô. Ah, você me vende? Aí comprou do marido. Quer dizer, as contas são tão separadas que um compra do outro. Quer dizer, eu acho que a pessoa casou, ela deixa de ser indivíduo, né? Ela vira um, um casal, uma família, né? Então, as contas devem ser divididas e não tem que ter segredos. E tá, aí a gente, né, nesse caminho, né, começou a investir. Se a gente tivesse conversado isso antes da Covid, antes da pandemia, muitas pessoas que estivessem ouvindo esse podcast talvez se livrariam, porque a gente teve muitas demissões durante a pandemia e o que mais era necessário nas famílias é exatamente a reserva de emergência. Aí a pessoa começa a investir, e aí começa a investir com um propósito, conforme você, né, citou. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. E se você tivesse com o Léo aqui com 17 anos, sentado na tua frente, quais os conselhos nessa área que você daria para ele? Caraca. O primeiro conselho que eu daria para o Léo, é uma pergunta bem reflexiva, né? Mas assim, o primeiro conselho que eu daria para o Léo com 17 anos é intensifique o seu relacionamento com Deus e não tome nenhuma decisão sem perguntar para Deus o que ele acha do que você está fazendo. Porque o Léo com 17 anos não tinha o relacionamento com Deus que eu tenho hoje. Sim. Então eu olho para trás e penso assim, cara, se eu tivesse com 17, 18 anos o relacionamento e a intimidade com Deus que eu tenho hoje, os últimos anos teriam sido muito melhores. Não foram ruins, né? Mas não existe nada tão bom que não possa melhorar, né? Nós somos entusiastas, né? Então, sim. Eu falaria isso. E nessa área de educação financeira? Nessa área de educação financeira, eu diria, comece a investir logo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Porque a equação de juro, ela é uma equação que carrega 3 variáveis. O montante que você está investindo, a taxa e o tempo. Que é o principal. O Ed, ao longo da vida, a gente pode adicionar 2 coisas nessa equação. Taxa e montante. Mas tu não pode adicionar tempo. Só esperar. Então, os 10 anos que eu perdi como investidor dos meus 18 aos meus 28... Não recupera mais. Não recupero mais. A menos que eu adicione taxa ou montante. E tem um agravante nisso que você está falando, que é o seguinte, a fórmula do juro composto é taxa vezes o capital, quer dizer, capital vezes taxa elevado ao tempo. Ao tempo. Então, o tempo tem um fator peso exponencial. Então, eu diria isso. Comece a investir cedo. Antes. Não se preocupe em ter. Se preocupe em ser. Quando eu tinha 17, 18 anos, vou ser mais específico na tua pergunta, 17, eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje. E eu tinha uma visão de mundo de que ter era mais importante do que ser. Então, ter o tênis da moda, a roupa da moda, ir para a festa da moda, né, sair para comer nos lugares da moda era importante para mim naquele momento. Na busca de pertencimento, né? Por fazer parte de um grupo. Hoje, com 17 anos, você faria completamente diferente. Eu faria o contrário, entendeu? Eu não ia me preocupar muito em pertencer. Eu ia me preocupar muito em ser. Que legal. E começaria a investir desde cedo. E falando em histórias, você tem uma história boa assim para contar, uma história de superação? Esse é o motivo do canal, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem uma história boa para contar e que vai inspirar outras pessoas, né? Então, eu tenho uma história que mexe muito comigo, na verdade, que é a história do nascimento da Olivia, né? A história do nascimento a gente, ao longo dos últimos anos, a gente contou essa história poucas vezes, porque ela é muito íntima para nós, mas ao longo dos últimos anos a gente entendeu que contá-la também é uma forma de honrar o nome de Deus, porque só há alguns meses atrás, ou pouco mais de um ano atrás, é que a gente entendeu
de fato, o quanto a Olivia é um milagre nas nossas vidas. Porque quando eu e a Gi nos conhecemos em 2014, a Gi fazia, naquela época, um tratamento para controle de epilepsia. Ela tinha contraído epilepsia na adolescência, epilepsia é uma doença muito complicada, e ela tomava remédios muito fortes naquela época, e que poderiam causar má formação e uma série de coisas. Inclusive, o médico dizia para ela, o neurologista que ela se tratava na época, o médico dizia para ela, você não pode engravidar, porque se você engravidar tomando os medicamentos que você está tomando, é muita irresponsabilidade, porque o risco de má formação ou de algum problema congênito é muito grave, né? Problemas sérios, inclusive, né? Então, a gente sempre foi muito transparente, né, um com o outro, e muito sincero um com o outro. E aí, quando a gente se conheceu, ela contou isso para mim. Inclusive, ela falou assim para mim, se você entender que você não quer casar comigo por causa disso, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu falei, não, eu tenho tanta certeza de que Deus nos uniu para ficar juntos e que Ele vai trabalhar através das nossas vidas, e que a gente não está unindo aqui duas vidas, nós estamos unindo dois propósitos, que o nosso filho, a nossa filha vai vir independente disso. Aí a gente casou, continuou com acompanhamento médico, abrimos para o médico o desejo que a gente tinha de ter filho. O médico avaliou e falou, olha, na época que a gente falou com ele, a Gi já estava há 8 anos sem convulsionar. Ele falou, você está há 8 anos sem convulsionar, eu vou começar a tirar o remédio gradativo. Se você se comportar bem e conseguir ficar 1 ano sem tomar o remédio, você pode engravidar. E aí nós tiramos o remédio em outubro de 1 ano. Nós tiramos o remédio em outubro de 2016, 2 anos depois que a gente casou. Pouco mais de 2 anos. Em outubro de 2017, completou 1 ano. O médico falou, agora você está liberado para engravidar, não vejo risco para isso, né? Em fevereiro de 2018, nós engravidamos da Olivia. Finalzinho de fevereiro, comecinho de março de 2018, nós engravidamos da Olivia. No final de outubro de 2018, a Olivia nasceu. No dia 31 de outubro de 2018, a Olivia nasceu. Então, ela é protestante até no nascimento. Né? 3 dias depois que a Olivia nasceu, a Gi convulsionou de novo. 3 dias? 3 dias depois, a Gi convulsionou de novo. E como é que é isso? E voltou a tomar, e aí voltou a tomar todos aqueles remédios que ela não poderia tomar. Ou seja, e aí foi um milagre ela não ter durante a gravidez. Nada. Ela não teve nenhum problema durante a gravidez, teve parto normal, não convulsionou no parto, a Olivia não teve nenhum problema. Ela não sentiu desejo durante a gravidez, não tive que sair na madrugada para fazer loucuras e comprar coisas para ela comer. E aí, 3 dias depois, a Gi convulsionou e as crises epiléticas... Aí a gente conseguiu controlar e as crises epiléticas se mantiveram até o começo da pandemia e embolou muita coisa. E aí a Gi convulsionou de novo. E hoje nós estamos há quase 10 meses, já vai para 1 ano, mas quase 10 meses sem nenhuma convulsão. Aí a gente conseguiu controlar de novo, 10 né? meses. 10 meses. Que bom. Então, quando a Gi convulsionou 3 dias depois que a Olivia nasceu, a gente entendeu, né, fisiologicamente foi causado por muitos dias acordada, em trabalho de parto. Depois que a Olivia nasceu, ela não conseguiu dormir, aquela coisa de mãe, né? O filho dá uma miadinha mais alta, a mãe já acorda. Então, de 2 em 2 horas ela estava praticamente acordada. O sono é uma variável que pesa muito nessa equação da convulsão e tal, no tipo de epilepsia que ela tem. A gente olhou e entendeu que era uma coisa só fisiológica, né? Conversando com o médico que a Gi se trata hoje, um médico muito bom de Curitiba, um neurologista muito bom, ele ajudou a gente a visualizar o quanto a Olivia é um milagre para nós. Então, essa é uma história que a gente viveu... E ela nasceu perfeitinha, perfeita, né? Perfeita, linda, maravilhosa. Linda. Então, a gente só conseguiu entender olhando para trás. Porque a janela de tempo foi perfeita. 3 meses depois que a Gi estava liberado de 1 ano sem remédio, 3, 4 meses depois, ela engravidou.
passou os 9 meses da gravidez sem nenhum problema. A Olivia nasceu, 3 dias depois ela convulsionou. Então foi como se Deus tivesse ouvido as nossas orações e tivesse dito assim, ó, eu sei que vocês têm um sonho de constituir uma família, eu sei que essa família é importante para mim, então eu vou fazer uma pausa. Então a gente olha isso hoje como uma pausa, né? Que Então, especial. isso mexe muito com a gente. Durante muito tempo a gente não falou sobre isso. Assim, Imagina a Olivia daqui a 14, 15 anos vendo esse vídeo. Então, temos que guardar uma cópia, manter os links ativos para ela ver. Que especial. E aí a gente não entendeu a grandiosidade disso. Naquele momento a gente não entendeu. E aí a gente passou por tanta coisa depois que a Olivia nasceu, superamos tantos obstáculos. Quando a Olivia nasceu um pai e uma mãe, né? Então, e aí quando a gente começou a olhar para trás e agradecer a Deus por muitas coisas que ele já tinha feito nas nossas vidas, e olhando para a Olivia, a gente entendeu assim, cara, a Olivia não é só um presente de Deus para nós. Ela é um milagre de Deus para nós. E essa história mexe muito com a gente. Que especial. Ufa, a gente fica até... E você citou já um livro. Você tem mais algum livro que você indicaria, que é livro de cabeceira, que você leu e mudou a tua vida? Eu sou cristão, né, Ed? Então não posso... Se eu falar de livro e não trouxer a Bíblia como livro que é o livro de cabeceira de fato, eu estou negligenciando aí, né? Eu preciso ter responsabilidade com a minha fé, né? Então, a Bíblia, de fato, é um livro que não só mudou a minha vida no processo de experiências com Deus, mas tem sido um livro que eu tenho tido a oportunidade de experimentar, no sentido de vivenciar aquelas coisas que estão ali mesmo. Então... desafio a todos aí, os cristãos e os não cristãos, a experimentar o Deus que está ali na Bíblia, né? Os cristãos já sabem o que eu estou falando, os não cristãos cuidem com a decisão, porque é um passo sem volta. Experimentar Deus é um passo sem volta, né? Depois teve um outro livro que mexeu muito comigo, que é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que fala sobre a diferença de mindset financeiro, né? O Robert Kiyosaki. Kiyosaki, O livro do Ser Base lá do Casais Inteligentes foi importante para a gente nesse processo de educação financeira, mas o livro do Pai Rico, Pai Pobre fala sobre a importância do mindset, né? Do mindset de riqueza, de correto para você cuidar do seu dinheiro, né? Então não adianta você dar 10 milhões de reais para uma pessoa que não vai saber como cuidar do dinheiro, né? Então esse livro é um livro que está lá na minha lista Tanto que eu tenho o hábito, às vezes, de doar ou vender alguns livros para comprar outros, né? Mas esse está ali, esse tem um lugarzinho dele especial ali, não sai. E o livro O Poder do Hábito, que é um best-seller em 2018, 17, 18. Ele ficou vários meses, arrisco dizer até que anos, como best-seller do The New York Times. Ele foi escrito por um jornalista do The New York Times, que pegou os artigos mais recentes sobre a ciência de formação dos hábitos, como que a nossa mente funciona, e ele pegou aqueles artigos científicos complexos de você entender e transformou numa linguagem do dia a dia. Então, ele ajuda você a entender como que os hábitos se formam, os gatilhos dos bons hábitos e dos bons hábitos, como você não acionar o gatilho para aquele hábito não fazer. Isso não também acontecer. É tema de outro podcast, mas você teria um resumo assim bem rápido desse livro? O resumo do livro? Isso. O resumo do livro, assim, ele traz a fisiologia do hábito, como que o hábito se forma na nossa mente, né? E todo hábito tem um gatilho, né? Então... Por que a gente quer fazer o certo e acaba não fazendo? Por que a gente se perde ao longo do processo? Isso tudo. Ele traz também a questão de reconhecimento e recompensa, porque o nosso cérebro tem, né, uma área que cuida da parte de reconhecimento e recompensa, então a gente busca muito a recompensa. Tem alguns hábitos que são automáticos, então se você não aprender o que aciona, muitos hábitos, nós apertamos o gatilho na nossa mente, inconsciente, da mesma forma com que a gente troca a marcha do carro hoje.
né? Então, assim, ele traz um exemplo muito interessante de um americano que ele teve um problema neurológico e precisou tirar uma parte do cérebro. Então, ele perdeu uma parte da consciência dele, né? Mas ele levantava todos os dias, tomava banho, escovava os dentes e saía para fazer uma caminhada no quarteirão de casa e voltava para casa. Que interessante. Mas ele não sabia o nome da esposa. Porque ele tinha perdido aquilo, ele tinha apagado aquilo. Mas por que que o cérebro dele fazia aquilo? Porque na área em que aquele hábito estava armazenado, ele foi preservado. Então ele fazia aquilo inconsciente. Mas isso não seria a própria definição de hábito? Algo que você faz automaticamente? Isso, mas nós temos como identificar o momento em que aquele gatilho é apertado. Porque Entendi. o hábito, você forma na tua mente, no teu cérebro, você cria todo um ambiente para que aquele hábito seja executado, para que aquela atividade seja executada. Entendi. Então é como se você colocasse o dedo no gatilho, programação. fizesse uma programação, e quando você aperta o gatilho é A quando programação faz sozinha. é quando você executa, né? Faz sozinho. Que legal. Então, se você entender a forma com que aquele hábito, hábitos bons, né, a gente tem que manter. Mas se você entender como que aquele hábito ruim ou aquele hábito que te prejudica se forma, você elimina o sabotador. E aí, se você eliminar o sabotador, você não vai mais executar aquele hábito, né? Então, pequenas mudanças nos nossos hábitos vão trazer grandes resultados, principalmente a longo prazo. Então, não é um livro pequeno, é um livro grande, é um livro denso, mas para quem gosta de leitura, para quem quer aprender um pouco mais, tanto que é o livro que geralmente a gente recomenda nas nossas palestras, né? Que legal. A gente vai fazer palestra financeira, o pessoal, você indica algum livro e tal? Cara, eu indico O Poder do Hábito. Entende lá os teus hábitos. Até porque faz todo sentido isso que você está falando, porque tranquilidade financeira, você tem que ter uma educação financeira. A educação financeira passa por você ter bons hábitos financeiros, ou seja, aportar com consistência todo mês, separar um dinheiro, não gastar tudo que ganha. Isso passa pelos hábitos, né? E dinheiro não tem perna, Ed. Exato. O dinheiro não vai sozinho até o shopping e gasta descompensadamente nas lojas do cartão de crédito. Não é ele, é você que gasta. É você que gasta. Então, se a gente colocar 10 mil reais aqui e voltar aqui daqui a um ano, esses 10 mil reais vão estar aqui. Então, o que fez esse dinheiro se gastar? Alguém que pegou ele e, através dos seus hábitos, colocou o dinheiro em alguma coisa. Então, passar todos os dias na padaria, tomar um café e comer um pão de queijo é um hábito, né? Se eu cortar o café e o pão de queijo eu vou ficar rico? Não vai. Não vai. Mas esse hábito pode estar se desdobrando para outras coisas. Exato. Como o hábito de, uma vez por mês eu dou um pulinho no shopping, compro algumas roupas que eu nem preciso. Mas já é costume. Entendi. Entendeu? Costume nada mais é do que um hábito. Gastar. Vira um hábito gastar. Gastar em coisas que você Gastar é um hábito, poupar é um hábito. Depois que você... E o hábito tem muito a ver com a recompensa que o cérebro reconhece, né? O nosso cérebro tem um sistema de reconhecimento e recompensa que todas as vezes em que a gente faz alguma coisa... E por isso que os compradores compulsivos têm dificuldade de se libertar daquilo. Porque todas as vezes em que a gente executa alguma coisa que gera prazer para a gente, o cérebro reconhece aquilo como sendo algo bom, independente do hábito ser ruim ou não. Mas quando a gente faz alguma coisa que nos dá prazer, o cérebro libera no sistema nervoso central dopamina. Dopamina. E a dopamina não tem DNA, no sentido de ser bom ou ruim. Cara, entrou dopamina aqui, é bom. Agora, o hábito que estava por trás da dopamina é bom ou é ruim? O cérebro não vai fazer essa distinção. Por quê? Porque veio a recompensa depois e a punição por aquela compra compulsiva vai vir 30 dias depois, quando a fatura do cartão de crédito chegar. Aí ele vai entender como um ponto isolado. Teve uma frase que eu li num livro uma vez que vai ao encontro disso que você está falando, né? A frase falava o seguinte: a gente nasce escravo, nesse sentido, né? A gente nasce escravo, mas você tem o poder de decidir quem vai ser seu senhor.
Se você for escravo da disciplina, você vai ter as recompensas da disciplina. Mas se você não fizer nada, for um indisciplinado completo, você é escravo da indisciplina e dos malefícios da indisciplina. Então, eu vejo muita gente falando assim, meu sonho é tocar violão. Aí, poxa, mas você está dedicando um tempo que seja 15 minutos por dia? Não. Ou seja, os seus hábitos estão te levando mais perto do seu objetivo? Não. Você nem os está executando. Financeiramente, a mesma coisa. Quero fazer uma viagem para a Europa. Tá bom. Você tem poupado regularmente, né? Você tem investido, tem apertado um pouco o cinto para poder fazer a sua viagem. Aí o que sobra? Frustração, não sei tocar, não viajo e tal. Ou seja, a pessoa desenvolve maus hábitos e vira escravo deles e depois sobra o quê? Frustração. E você falou sobre servo e senhor, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Exato. Então, se você viver uma vida para servir o seu dinheiro, ele não vai ser um senhor muito sua vida vai ser um bondoso. Inferno. Vai ser um inferno. Se o dinheiro é seu Deus, sua vida é um inferno. Isso aí. Mas a gente entende diferente, né? O dinheiro é um instrumento, é um meio. Uma ferramenta. Nada mais do que isso, né? Uma ferramenta. Como qualquer outra ferramenta, se você souber usar ela e aplicar ela de forma adequada, ela vai trazer bons resultados. Que legal. Então, Léo, caminhando para o final, né? Se tivesse uma plateia aqui, ia falar... Que bom, espero. Mas a gente falou vários assuntos interessantes e a gente já inferiu do papo, do bate-papo, que você ama ensinar, ama agir, e a Olívia tem... Mas, assim, em suma, o que o Léo ama fazer? O que você faria que te motiva a acordar cedo, fazer de graça? De uma coisa que eu faria de graça, assim, se dinheiro não for... Já me fiz essa pergunta. Se dinheiro não fosse um problema, ou não fosse uma necessidade, né? Não um problema. Vou até recolocar aqui a minha frase. Se dinheiro não fosse uma necessidade, né? Trabalhar com parte social é uma coisa que me chama muita atenção. Uhum. No sentido de criar projetos e criar programas, né, vinculados à igreja ou não, para ajudar as pessoas que têm algumas necessidades em determinadas áreas da vida, seja elas quais forem, financeiras, emocionais e tal. Que, então, inclusive, você já realizou alguns grandes, né? Você coordenou a reforma do Colégio Caíque, aqui da cidade, do Valdemar da Costa e do CMEI Mickey Mouse, que fica nos fundos do Caíque. Quer dizer, né? você não, você e sua esposa. Né? Eu e a Gia ajudamos o pastor na coordenação, na parte da coordenação como projeto, né? Organização de pessoas, recursos, sequência de atividades e tal. Foram e quais são os teus projetos hoje? Então, hoje nós estamos trabalhando num projeto junto com a igreja de um colégio confessional cristão para a nossa cidade. Nós temos sentido... Vai funcionar aqui? Em São Francisco. Deus nos incomodou. Na verdade, não nos incomodou. Ele nos deu uma missão quando a gente fez a primeira missão do Caíque, em 2017. Hoje eu me emociono menos para falar, porque eu já consegui conter um pouco mais a minha emoção. Mas foi uma das experiências mais reais que eu tive com Deus, foi essa. Que legal. Porque a gente, no pico da missão Caíque, a gente tinha aproximadamente 170 pessoas trabalhando, fazendo alguma coisa naquela escola, desde pessoas cozinhando até pessoas fazendo alpinismo industrial no todos telhado. Voluntários. Todos voluntários. Ninguém recebeu um centavo para fazer. Nem Trabalharam. Vocês. Não, nada. Trabalhamos 4 dias e só não trabalhamos mais porque tinha que voltar a trabalhar para pagar as contas ali. E aí teve um momento em que eu estava andando nos corredores da escola e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivenciando aquilo e pela oportunidade de ver o que Deus estava fazendo naquela escola. Né? Que legal. E aí eu tive uma experiência muito... Eu demorei um tempo para assimilar que aquilo tinha sido uma experiência com Deus, assim. E aí Deus falou, é muito bonito isso que vocês estão fazendo.
mas vocês estão mudando aqui a realidade do prédio e, por um tempo, vocês estão mudando a realidade das pessoas que trabalham e estudam aqui. Por um tempo. Mas daqui a pouco esse prédio vai precisar de uma reforma de novo. E a gente só muda a vida das pessoas através da educação. A mudança tem que ser interna, A mudança tem não que só ser interna. da aparência. Então, vocês precisam de um colégio. E em que pé está isso? Então, que pé que está isso hoje, né? A gente está fazendo o pastor, na verdade, né, e a diretoria da igreja está fazendo algumas avaliações sobre a mudança da igreja para um outro local, e a gente está avaliando a possibilidade desse outro local acomodar o colégio ou a infraestrutura da igreja acomodar o colégio. Com a ida da igreja para um outro lugar, a própria sede da igreja pode ser. E aí isso. vai ser assim, até que série? O nosso plano, a gente Qual quer chegar no longo prazo, né, no médio e longo prazo, a gente quer chegar até a preparação para o pré-vestibular, né, para os cursinhos pré-vestibular. Segundo grau. Mas o primeiro passo que a gente vai dar é a educação infantil. Então, a gente trabalhar ali berçário, maternal, os anos iniciais, né? Poder colégio prover com princípios. com princípios cristãos em que a educação seja pautada em princípios e valores bíblicos, né? E que a gente possa também, através desse colégio, como a ideia não é gerar lucro através desse colégio, né? Que a gente possa também, através da composição ali do projeto, poder oferecer educação de qualidade para pessoas que talvez não tivessem condição de pagar, ou que não têm, de fato, condição de pagar. Aí sim a gente vai mudar a vida das pessoas. Você coloca para estudar pessoas no mesmo ambiente, que têm condição de pagar um colégio particular de primeira linha, e pessoas que não têm, além de você trazer uma oportunidade de convivência fantástica, de Social. troca de experiência social fantástica para os dois lados, quando essas duas pessoas saírem lá na frente para prestar um vestibular e entrar numa faculdade, em termos de educação, elas estão competindo no mesmo nível. Que legal. Né? E aí é uma forma de... Elas não saem juntas da linha de largada, mas chegam juntas na linha de chegada. Tipo aquela corrida de 400 metros que você sai com... Exatamente. Né? Então, Que Deus legal. tem falado muito com a gente sobre isso. E aí não falou só comigo ou só com a Gi. Confirmou com outras pessoas na igreja, confirmou no coração do pastor, que essa é uma área de influência, né? Que ele quer trabalhar aqui em São Francisco. Então, a gente está empenhado hoje, né? Na verdade, ajudando o pastor é que é o grande coordenador de tudo, né? Mas a gente está como recursos disponíveis ajudando a estruturar e coordenando algumas atividades do projeto. Que legal. Esse é um deles, e o segundo projeto que a gente que está aí no forno, na verdade, é o projeto de uma empresa missionária, né? Focada em Business as Mission, que é a Flu, né? Flu. Foi o papel QD. Produção, QD. Tem um papel aqui que você trouxe, né? Eu acho que eles vão colocar digital. Tem Vamos que colocar cortar digital? e trazer. Agora já era. Esse aqui? Isso, esse aqui. Flu, né? O nome, a palavra flu vem do fluir em Esperanto, né? Esperanto é uma língua que a gente tem aí que está ganhando espaço no mundo. E a inspiração do nome veio de João 7,38, onde Jesus diz, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, né? Fluirão deles, né? Então, esse é o projeto da Flu. E qual é o nosso objetivo com isso? A Flu é uma empresa missionária e, como empresa missionária, ela precisa dar lucro, mas ela tem que dar lucro para o reino, né? Então, nós somos uma empresa, uma marca de roupas, né? Que nós estamos no estágio inicial agora, começando com algumas camisetas temáticas cristãs e tal. E a ideia é que o lucro da venda dessas camisetas seja revertido, uma parte para que a empresa manutenção da empresa, para que ela possa crescer e se manter, e uma outra parte do lucro seja disponibilizado no reino para a gente financiar missionários, jovens que querem estudar em seminários ou fazerem escolas de liderança, projetos sociais, esse tipo de coisa, né? Ou seja, uma parte intencionalmente separada. Na verdade, é um investimento que nós estamos fazendo intencional
para Que que legal. esse investimento fique vivo, gerando recursos para o reino. Que legal. Essa é a ideia. E a gente espera, com isso, poder mostrar para outras pessoas que isso é possível, né? Porque mais do que empreendedores e empresários fiéis, Deus precisa, Ele não quer, Ele precisa de empreendedores e empresários intencionais que queiram usar o seu negócio para abençoar o reino de Deus, seja financeiramente, seja através do uso de princípios bíblicos para poder abençoar a vida de outras pessoas, né? Então a gente espera com isso criar uma corrente positiva e criar um ciclo virtuoso para que outras pessoas possam saber que isso é possível e possam se juntar com a gente nesse Gostando movimento. da ideia. Porque sozinhos a gente talvez não consiga mudar muita coisa ou trazer grande influência. Mas daqui 1 ano, 2 anos, se a gente tivesse 3, 5, 10, 15 pessoas com o mesmo pensamento e agindo da mesma forma, um pouquinho de cada um de nós pode se tornar um pote muito grande. E aí Deus vai aplicar e usar esses recursos da melhor forma, né? E você acaba respondendo o que a gente sempre fala. Qual o nosso propósito? Ganhar dinheiro, formar nossa família e viver e pronto? Ou tem algo a mais, né? No caso, você tá dando um algo a mais, que é ajudando a sociedade, falando de Deus. E no reino de Deus a gente sempre pode fazer um pouco mais, né? Que legal. Então a Flu é, como os americanos costumam dizer, um business as mission, né? Business as mission. Ou um kingdom business, né? Que são negócios do reino para abençoar o reino, que usam princípios bíblicos, né? Então o nosso objetivo é abençoar a vida das pessoas através dos produtos que a gente vai comercializar, mas através disso também gerar recursos para abençoar o reino de Deus, né? Então a gente está no forno, estamos quase saindo aí em redes sociais, os primeiros produtos estão em fase final de produção. Então já é para agora. Já é para agora, é para agora. Legal. Nos últimos dias de fevereiro aí a gente já Quando é que você vai lançar? Dia 25 de fevereiro, a gente faz o lançamento oficial da Flu na conferência Deeper, na conferência dos jovens da nossa igreja. A gente vai ter o lançamento oficial dos primeiros produtos. Então aqui é um Avant Premier. Aqui é Avant Premier, mas a gente está começando, em paralelo a isso, a gente está começando a surgir também nas redes sociais e criar todo o conteúdo e os canais para as pessoas poderem nos achar. Falando nisso, diz aí os canais no Instagram, @VistaFlu. Vista Flu. Vista Flu. E dali vocês acham acesso ao nosso site, ao nosso contato por e-mail, celular e tal. E aí a gente está começando a dar os primeiros passos. Então, toda a gente vai colocar aqui na descrição, mas você quer dar também o teu contato pessoal, o teu Instagram? O meu Instagram é @LeonardoNMendonça. Ali tem ali algumas informações. Ali as pessoas conseguem me encontrar. Mandar mensagem, e-mail, alguma coisa, e se quiser também tirar alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda com finanças aí, a gente está à disposição para servir e abençoar com o conhecimento aí que Deus nos deu ao longo dos anos aí. Leonardo, obrigado. Foi um papo agradeço. Bastante agradável. Passou rápido, né? Passou. Com certeza você vai ser chamado de novo, porque a gente tem mais conteúdo aí de valor para agregar para as pessoas. E se você gostou, não esquece de dar o seu like, escreva nos comentários, críticas, sugestões. E vou falar de novo, o nosso patrocinador de hoje, do episódio de hoje, foi FND. Cadê o patrocinador? Está aqui. FND. Esqueci. FND Amaral Topografia e Meio Ambiente. Gente séria, super profissional. Entre em contato com eles. A logo vai aparecer aí no vídeo. Eles fazem vários serviços de topografias, geoprocessamento, etc. Obrigado por vocês ficarem até
o final com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Se você perdeu o primeiro episódio, vai estar aqui no card para você acessar. Obrigado. Até breve. Amém.